A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da escola dominical deste primeiro trimestre de 2025. A lição de hoje, lição de número 4, é referente ao domingo 26 de janeiro de 2025. Espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem, que haja alegria no seu coração, disposição para aprender a palavra de Deus. Eu fico muito alegre de ver os irmãos participando da escola bíblica dominical. É importante também, se os irmãos desejarem fazer alguma pergunta, coloquem aí nos comentários, ou se os irmãos quiserem fazer algum comentário, contribuam com isso, porque enriquece a nossa meditação. Na lição de hoje, vai falar sobre que Deus é triuno. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre o tema defesa da fé cristã. E hoje vamos falar sobre a Trindade e também de algumas heresias que se levantam contra esse conceito doutrinário da Igreja cristã. Eu gostaria de ler com os irmãos dois textos. O primeiro está lá em Mateus 28 e 19, que fala assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quero ler também 2 Coríntios 13 e 13, palavras do apóstolo Paulo. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Vamos orar? Senhor meu Deus, aqui estamos diante desses textos da Tua Palavra para a nossa meditação, Senhor, acerca da Trindade, assunto da nossa lição de hoje, que Tu podes nos abençoar trazendo entendimento, Senhor. Nos dá sabedoria de conhecermos as Tuas coisas mais profundas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, dos primeiros discípulos, eles já conheciam sobre a Trindade. A palavra Trindade, ela não é encontrada na Bíblia. Porém, é comum a todos os cristãos. Mais tarde, na história, por causa das heresias que estavam aparecendo e contestavam este ensino, foi necessário estabelecer uma doutrina. Então, a igreja se reunia em concílios e determinava algumas doutrinas que seriam comum a todas as igrejas cristãs conhecidas naquela época. Hoje, ainda fazemos isso,
Por exemplo, se você ler o estatuto da nossa igreja, a Igreja Evangélica Vida Frutífera, você vai lá encontrar no artigo 11, no parágrafo 1º, a seguinte frase: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a doutrina da nossa igreja é bem clara, deixa isso gravado em pedra, que é o nosso estatuto, e lá está estabelecido que cremos na Trindade, como os apóstolos, os primeiros discípulos da igreja cristã, criam. Esse trimestre é muito importante na defesa da fé, porque preserva os ensinamentos dos apóstolos da primeira igreja, de Jesus. E através dos tempos isso tem sofrido diversos ataques. E hoje, na atualidade, com a disseminação das igrejas evangélicas aqui no Brasil, falando aqui do Brasil, nós vemos muitas heresias surgindo de pessoas incautas que, por desconhecimento ou má fé, ensinam coisas controversas que não têm apoio nas escrituras sagradas. O que é a Trindade? São três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com a mesma substância. Uma só divindade, iguais em poder, iguais em glória, iguais em majestade, eternas, da mesma substância, embora distintas. Então nós vemos isso lá, por exemplo, em Gênesis. Nós temos muitos versículos, mas vamos ler alguns poucos para não nos alongarmos, mas os irmãos podem procurar na Bíblia Sagrada muitos versículos referentes a isso. Por exemplo, lá em Gênesis 1:26. Nós já vemos isso no Antigo Testamento. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aqui nós vemos já uma manifestação plural. Façamos. Então, na criação, estava presente as três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá em Gênesis 13:22, diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Então nós vemos também na criação do homem a revelação do homem como imagem e semelhança desta Trindade. O apóstolo Paulo nos esclarece que nós somos trinos. Nós somos espírito, alma e corpo. Então, o homem semelhante a Deus, ele também é trino. Lá em 1 Coríntios 12, 4-6 diz assim: ora,
Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo, em todos. Então nós vemos aqui as três pessoas das Trindades agindo, o Espírito Santo dando dons aos homens, ou dons espirituais, diversidade de dons, Jesus distribuindo os ministérios, e tudo isso em Deus, operando em todos. A Trindade é comum na natureza. Já falamos aqui da natureza do homem, espírito, alma e corpo. Nós vemos a água. A água tem um estado sólido, que é o gelo, tem o estado líquido, que é o próprio que nós chamamos de água, e tem o gasoso, que é o vapor. Então, é a mesma substância. O que é o gelo? É a substância água em estado sólido. O que é a água que bebemos? É a mesma substância de forma líquida. E quando fervemos essa água e vemos aquele vapor subindo, nós sabemos que a água está se transformando numa substância gasosa. Nós vemos isso no ciclo do carbono. Carbono sólido é o carbonato de cálcio formado em corais e conchas. Ele na forma líquida, o dióxido de carbono dissolvido na água. E o dióxido de carbono, conhecido como CO2, na atmosfera. Então, a mesma substância de três formas: sólida, líquida e gasosa. A atmosfera da Terra aparece de forma sólida nas partículas de poeira e de gelo nas nuvens. Depois se torna em chuva a água nas nuvens, começa a gotejar e chove. E depois de forma gasosa, oxigênio, nitrogênio e outros gases que compõem a nossa atmosfera. Então, a mesma substância de três formas: sólida, líquida e gasosa. Deus é trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas da mesma substância, mesma glória, o mesmo poder. As três pessoas são eternas, não tem princípio, não tem fim, mas são três pessoas. É um mistério revelado à igreja. Mas aí começam as confusões, aparecem na igreja alguns doutores, pseudo-doutores, que se manifestam para trazer alguma confusão, dividir o rebanho e criar o seu próprio rebanho baseado no seu entendimento esvaziado, limitado da Escritura Sagrada. Qual é o credo dos unicistas? Que é a heresia que combatemos na lição de hoje. Essa doutrina unicista, ela se opõe à Trindade. Os adeptos do unicismo seguem uma doutrina
que acredita na unicidade de Deus. Defende que Deus é uma única pessoa, não é uma trindade como no cristianismo tradicional. Os principais pontos desse credo unicista, eles incluem o monoteísmo estrito, a crença em um único Deus que se manifestou em diferentes formas, como o Pai no Antigo Testamento, como o Filho em Jesus Cristo e o Espírito Santo após a ascensão de Jesus. Então, acredito que Jesus Cristo é a plena encarnação de Deus e não faz parte da Trindade. Ou seja, Deus, no Antigo Testamento, se manifestou como Pai, na vinda de Jesus ele se encarnou como Cristo e agora ele está na pessoa do Espírito Santo. Então, por exemplo, eles praticam o batismo no nome de Jesus, em vez da fórmula trinitária de Pai, Filho e Espírito Santo, como é comum nas igrejas cristãs que seguem a doutrina dos apóstolos. Essa é uma simples reflexão que queria deixar para os irmãos hoje. Cremos num Deus trino, subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando batizamos as pessoas, batizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma boa maneira de você, se por um acaso está procurando uma igreja evangélica para se filiar, para congregar, às vezes você faz isso por um motivo de mudança, alguma insatisfação. Pergunte se no estatuto da igreja está estabelecida a doutrina. Ou, para facilitar a vida do pastor, pergunte como é o batismo naquela igreja. É em nome do Pai, do Filho ou do Espírito Santo? Ou é apenas em nome de Jesus? Se ele fala que é em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, procure uma igreja, mesmo que a outra igreja esteja a quilômetros distante da sua casa, enquanto que essa unicista esteja do lado da sua casa. Procure a igreja mais longe, mas que segue a verdadeira doutrina cristã de um Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Vou orar por você, pela sua família, pela sua casa. Deus, aqui estamos diante de Ti,
pedindo pelos teus servos, pela família dos teus servos, Senhor, traz saúde, traz restauração, traz alegria do teu Santo Espírito. Abençoa, Senhor, que nós possamos permanecer firmes na doutrina dos apóstolos, ensinando o que tu tens nos ensinado através dos séculos, pela tua palavra, Senhor, ensinamento profundo. Que nenhum outro livro possa ter prioridade na nossa vida, a não ser a tua Bíblia Sagrada, Senhor. Que nenhum homem possa ter poder para nos desviar da tua verdade, Senhor. Abençoa os teus servos, guarda os teus servos, orienta os teus servos que porventura estejam em trânsito por esse Brasil, procurando uma igreja para congregar, que eles possam encontrar uma igreja que professe um Deus trino. Que Deus proclamado nessa igreja seja de acordo com a tua palavra. Abençoa os teus servos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.